colocar assim, quando a gente fala, né, de conflito interno e externo, externo os ônticos, né, os externos, é tudo que acontece fora da gente, né, e essa crise, ela está fazendo a gente tomar contato com os conflitos que acontecem dentro da gente. Só que se a gente não dá essa paradinha para entender que é dentro da gente, a gente começa a achar que o problema é do outro, né, que o problema é da crise, que o problema é da falta de espaço. E aí, quando, né, a gente está individualmente, né, provocando, conversando com uma pessoa, a gente traz muito essa questão de que isso já acontecia em alguma dimensão no trabalho dela, isso já acontecia com ela e a família dela. É que crise, né, é igual TPM, é uma coisa que já existe na nossa vida, mas naquela fase ela fica muito maior, né? Então, boa parte das pessoas, principalmente as que estão em crise de ansiedade, quando param, por isso que eu queria muito que a Cris estivesse aqui com a gente, né? Quando a gente para, a gente começa a observar que são muito mais as carências internas que nos incomodam do que as carências externas, né? E realmente eu vejo nesse grupo aqui, a gente acaba realmente sendo muito privilegiado, né? Pelos espaços que a gente ocupa, pelos acessos que a gente tem, né? A demanda por atendimento aumentou, as pessoas estão visitando um momento, um lugar que elas não conheciam, estão visitando essa vida familiar, visitando esse lar que a gente vinha, né, estado pouco, e aí a gente tem observado que alguns conflitos são porque talvez a gente tenha perdido o exercício de diferenciar o que é mundo interno e mundo externo, né? Então, boa parte das sessões que eu conduzi nessas últimas semanas, a temática foi muito essa, alguns desconfortos que estavam surgindo, e aí, como a gente não consegue diferenciar, né, o que está aqui dentro incomodando a gente? Necessidade de atenção, necessidade de ser ouvido, necessidade de segurança, que são coisas internas, elas se misturam com as questões externas, né? Então, a gente parte dos princípios que todo conflito ele nasce por uma escassez. Só que vocês perceberam que tem dois tipos de escassez. Essa escassez, né, lá fora, então a gente está passando por escassez de liberdade, está passando por escassez, né, de espaço. Então, era uma casa que a gente só vinha dormir, agora a gente tem que trabalhar, dar aula para o filho, né? A gente precisa cozinhar, precisa, né, entender que todos precisam ter pratos para todos, espaços para todos, banda de internet para todos. Então, começa a ter uma série de conflitos por escassez material. Isso, por si só, a gente consegue resolver com alguns acordos, regrinhas, com lucidez, né, que eu acho que o Mauro escreveu alguma coisa aqui de lucidez, mas os conflitos mais dolorosos são os das escassezes internas, né, que aí é quando a gente começa, às vezes, por estar se sentindo inseguro, a gente começa a transbordar com exigências, ou por não entender que a gente está precisando de liberdade, às vezes a gente começa a cobrar, né, que aquela falta de liberdade é culpa do outro, é culpa do momento, é culpa da situação. Então, durante essa semana a gente falou muito, tem um termo que eu ia colocar, é um termo mais técnico, né, o mundo ontológico, que é o que acontece dentro da gente, né, e o mundo ôntico, que acontece lá fora. Mas tirando essas palavras complexas da filosofia, a gente vai fazer o convite aqui, né, da gente diferenciar, né, quais são os desconfortos que moram dentro da gente, aí não vai ter jeito, é a gente com a gente mesmo, como o Denis comentou agora há pouco. E tem também os conflitos que vão acontecer por esse momento, esses são os mais fáceis de resolver porque eles são objetivos, né, entender quem vai usar o escritório na determinada hora, quem vai usar... Quem a gente tem que tirar, às vezes, de acesso da internet quando vai entrar num evento desse com muita gente, a gente precisa ter a internet andando, enfim, quem lava a louça, né? Ontem, a jornalista que me entrevistou lá na Gazeta, ela estava, né, muito inconformada, né, por uma questão de um tapete na casa dela, toda aquela situação, e o tapete, ser empregada, tem que limpar o tapete, e aí tem os filhos, né, tem as questões de gênero, né, de quem... e por que a louça é de um, a louça não é do outro. Então, acho que minha primeira partilha aqui vai estar relacionada a isso. A gente consiga entender quais são as nossas escassezes, né, nossos conflitos internos, que foi a provocação do título da live, se eles nascem dentro ou nascem fora,
Então, já respondendo à provocação, eles nascem nos dois lugares, mas eles têm soluções diferentes e o conflito vai esquentar se a gente não conseguir diferenciar qual é a natureza dele. Os internos, eles vão começar, né, a talvez aparecer, as novidades internas acabam e a gente começa a ficar mais, né, inconstante.